A paz do Senhor, crianças. Olha só, estamos chegando na sua casa com mais um domingo de EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você esteja nos acompanhando todos os domingos, porque todos os domingos nós temos uma história nova aqui no nosso canal. Nossas histórias estão em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Você pode assistir lá. Hoje nós vamos contar uma história incrível para você. Sim, uma história de fé, uma história de coragem e uma história bíblica. E essa história, ela está aqui, no livro de Daniel, no capítulo 3. Nós vamos falar hoje para você, de uma forma bem especial, sobre a vida de 3 jovens que foram levados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém. E aí ele levou cativo escravos para a Babilônia. E entre esses escravos foram Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Esses jovens. A história de Daniel nós já contamos aqui. Você pode assistir no nosso canal. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a história desses 3 homens. Quando eles chegaram lá na Babilônia, eles receberam novos nomes e passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, que nome estranho, sim, vamos repetir, Nabucodonosor. Ele era dono de um império muito poderoso, ele se sentia muito vaidoso, ele se sentia muito pomposo e ele era também, crianças, muito idólatra, ele adorava a muitos deuses e ele decidiu, sabe o quê? Construir uma estátua de ouro, sim, muito grande essa estátua de ouro. E aí ele disse, olha, eu vou fazer essa estátua e vou fazer também uma grande festa para a inauguração dessa estátua. E nessa grande festa eu vou convidar todos os prefeitos, todos os presidentes, todos os governadores e todas as pessoas para assistirem à consagração dessa estátua. E tem mais um detalhe, nesse dia todas as pessoas, ao ouvirem o som da trombeta, das flautas e das músicas, devem se curvar diante dessa estátua. Ah, crianças, e agora? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles serviam ao Deus de Israel, ao único Deus. Eles não eram idólatras, assim como aquele rei da Babilônia e nem como aquelas pessoas. E eles foram também convidados para essa festa. E quando a trombeta tocou, quando a flauta tocou, quando as músicas começaram a tocar, as pessoas começaram a se curvar diante da estátua. Todos deveriam se curvar na hora que a música tocasse. Mas teve alguém que não se curvou. As pessoas ficaram com muito medo. Sabe por quê? Porque quem não se curvasse ia para a fornalha de fogo ardente. Sabe, crianças? O rei ficou sabendo através de alguns servos dele que os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua do rei. Quando o rei soube daquilo, crianças, ele ficou enfurecido e disse, como é a história? Por que eles não se curvaram? Eu quero saber, mande chamá-los aqui agora na minha presença. E quando eles foram lá à presença do rei, o rei falou com eles, eu acho que vocês não entenderam, porque tem que se curvar diante da minha estátua de ouro. E os jovens responderam assim, nós não nos curvaremos diante da sua estátua.
E o rei mudou o seu semblante de raiva, de ira e de ódio e disse: pois mande aquecer a fornalha 7 vezes mais, e se eles não se curvarem, eles serão lançados ali naquela fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar eles da minha fornalha. E os jovens disseram: sobre isso, ó rei, nós não temos que te responder, mas fique sabendo tu, ó rei, que se o nosso Deus não nos livrar, nós não adoraremos e nem nos prostraremos diante da sua estátua de ouro. Gente, aquela fornalha foi acesa. E o rei ficou enfurecido com a resposta daqueles jovens. E ele disse assim: joguem-os, lancem-os agora na fornalha de fogo ardente. E eles foram lançados ali naquele instante. A fornalha foi aberta, aquecida 7 vezes mais. Eles foram lançados ali naquela fornalha, crianças, com as suas roupas, amarrados e lançados com os seus turbantes. E ao serem lançados ali, a Bíblia conta, crianças, sabe? Que os homens que jogaram eles ali foram queimados e mortos na mesma hora com o calor daquela fornalha. Ah, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Será que eles ficaram com medo? As pessoas estavam com medo daquela fornalha. Mas será que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam com medo? O que é que vocês acham? O rei, lá do seu palácio, olhou para dentro daquela fornalha e viu que ali não havia apenas 3 homens, mas 4 homens passeando dentro da fornalha. E o rei disse assim: oh, venham aqui, meus soldados, meus servos. Quantos homens vocês colocaram ali naquela fornalha? Não foram 3? E por que que eu vejo? O rei olhava para a fornalha e via 4 homens ali dentro. Por que eu vejo 4? E eis que um é semelhante ao filho de um Deus. E aí, crianças, o rei se aproximou. Ele foi até a porta da fornalha e ele disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam para fora. E eles saíram ali daquela fornalha, foram retirados. E olha, crianças, eles saíram perfeitos, intactos. A Bíblia conta que nem sequer cheiro de fumaça eles tinham, mas tudo estava de forma ordenada e perfeita com aqueles homens. E quando o rei viu aquilo, ele disse: sabe o quê? Eu vou ler para vocês, porque é muito lindo o que o rei disse. E o rei falou assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Crianças, que coisa linda! Que prova de fé e de coragem esses jovens aqui nos ensinam nesse dia de domingo de EBD. E aí eu pergunto para vocês: vocês sabem quem era o 4º homem? Vocês querem saber? Vamos olhar quem era que estava aqui nessa fornalha, protegendo e livrando a vida daqueles homens. Quem será que estava aqui com Sadraque, com Mesaque e com Abednego? Vocês querem ver quem era? Eu vou mostrar para vocês quem era o 4º homem. Aqui, crianças, está o 4º homem. Sabe quem era?
era Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que livra, que estende a sua mão para livrar e para guardar. Sabe, crianças, a presença de Deus estava ali naquela fornalha e fez toda a diferença. Essa história é uma linda história de fé, de coragem, e eu quero dizer para você que nós aprendemos com a história de hoje que Deus permite passarmos por provações, por lutas. Às vezes a gente fica doente, às vezes a gente perde alguém, às vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida. Mas Jesus, Cristo Jesus, está nos guardando de todo mal, nos protegendo, e nós precisamos dar a Ele toda a adoração. Não idolatrar outros deuses, mas somente o Deus verdadeiro. Vamos orar, crianças, por essa história e pelas nossas vidas. Ore assim comigo. Querido Deus, eu te agradeço por essa história de coragem e fé, que eu possa te adorar sempre, em todo o tempo da minha vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da saúde e na hora da doença. Eu aprendi com essa história que o Senhor cuida de mim e me guarda. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus mudou a história daquele rei. Ele reconheceu que só o Deus de Israel é digno de adoração. Você gostou da nossa história? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, um beijo para você.